Olá a todos, que a paz do Pai esteja contigo. Vamos analisar hoje a respeito de Sodoma e Gomorra, que está relatado em Gênesis 19, a destruição de Sodoma. Nós vamos descobrir o porquê que ocorreu essa destruição de Sodoma e Gomorra. Quais eram os pecados do povo de Sodoma e Gomorra? Vamos analisar na escritura e vamos chegar num denominante comum, saber aonde foi o erro daqueles povos. Por que o Pai destruiu todos aqueles povos, que na realidade são 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim? Tem que haver um motivo. Por que isso causou a ira do Pai, o furor do Pai? Que ele fulminou essas 4 cidades, sem dar chance nenhuma para eles. Temos que ver nas escrituras e temos que ter uma resposta. O porquê que isso ocorreu. Como está relatado em Gênesis 18, 20. Disse então o Yahweh: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Então, ele chegou a conversar com Abraão, e Abraão até tentou intervir, né? Suplicou para ele, se tivesse 50 justos em Sodoma, né? Que o pai não destruiria. Aí abaixou para 45, 40, chegou até 20, né? E mesmo assim, não achou nem 10 justos em Sodoma e Gomorra. Quem vai ajudar a nós entender essa história vai ser o Messias. Isso está relatado em Lucas 17. Então nós vamos analisar com bastante cuidado o porquê ocorreu aquilo, né? Quais eram esses pecados que aquele povo praticou. E o Messias comenta sobre isso aí, né? Inclusive, isso está acontecendo o tempo todo. Isso aí é um aviso para nós, né? Aquela destruição de Sodoma e Gomorra já foi um aviso que o Pai deixou para todas as gerações, para não cometer o mesmo erro de Sodoma e Gomorra. E o Messias, ele comenta sobre isso aí. Então vamos analisar o que fala o Messias a respeito de Sodoma e Gomorra. Não Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer e beber. O que significa no espiritual? Significa ouvir as palavras do Messias. Antigamente, o povo de Sodoma estava ouvindo a homens. Eles ouviam a falsos profetas, a sacerdotes dos templos. Eles estavam na idolatria, como hoje, igualmente. Hoje as pessoas estão ouvindo a homens, a sacerdotes, a falsos profetas, nos templos, fora dos templos. Existe muita gente falando a mentira e o povo está ouvindo os homens, está ouvindo o Egito, estão fazendo aliança com o Egito. Em vez deles ouvir ao Messias, as suas palavras, os profetas, as pessoas estão ouvindo a homens. Hoje é a mesma coisa do que aconteceu no passado. Quer ver como o Pai nos explica em Deuteronômio 29, 21, o porquê da causa da destruição de Sodoma e Gomorra? Observe. Deuteronômio 29, 21. A geração futura, vossos filhos, que irão se levantar depois de vós, e o estrangeiro vindo de uma terra longínqua, vendo as pragas desta terra e as enfermidades que Yahweh lhe tiver infligido, dirão: enxofre e sal, toda a sua terra está queimada, ela não será mais semeada, nada mais fará germinar, em nenhuma erva nela crescerá. Foi como a destruição de Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim, que Yahweh destruiu em sua ira e furor. E todas as nações dirão: por que Yahweh agiu desse modo com esta terra? Que significa o ardor de tão grande ira? Observe, fizeram uma pergunta: por que o Pai agiu dessa forma com tanto furor com Sodoma e Gomorra? Ele vai responder no versículo 24: e responderão: é porque abandonaram a aliança que Yahweh, Deus dos seus pais, havia concluído com eles, quando os tirou da terra do Egito. Eles foram servir outros deuses e os adoraram, deuses que não conheciam e que ele não havia lhe designado. Então a ira do Yahweh se inflamou contra esta terra, fazendo-lhe sobrevier toda a maldição escrita neste livro. Yahweh os arrancou do próprio solo com ira e furor e grande indignação, e os atirou numa terra como hoje se vê. Observe que ele fez um paralelo
por que que ele também estava furioso com Israel? Porque Israel também, como Sodoma e Gomorra foram para a idolatria, o mesmo aconteceu com Israel na época de Moisés. Eles também foram para a idolatria, e como sempre aconteceu no Velho Testamento inteiro, é tudo idolatria. Entrava uma geração, saía outra geração, mas o povo não largava da idolatria. A idolatria, ela está o tempo todo nas escrituras, o tempo todo. É só ler nas escrituras, no Velho Testamento, que vocês vão ver que a grande causa da ira do Pai é a idolatria. Veja, mais um paralelo que o Pai faz com o povo de Israel com Sodoma e Gomorra. Isaías 1:9. Não tivesse Yahweh dos exércitos nos deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra de Yahweh, chefes de Sodoma. Veja que ele compara os chefes de Israel com o chefe de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Mais uma vez, ele chega a chamar o povo de Israel como se fosse povo de Gomorra. Então ele está fazendo um paralelo. Ou seja, a mesma coisa que o povo de Gomorra e Sodoma fizeram, o povo de Israel também fizeram. E vamos ver por que o pai está bravo, que ele chega a chamar o povo de Israel de povo de Sodoma e povo de Gomorra. Isaías 1:11. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz Yahweh. Estou farto de holocausto, de carneiros e da gordura de bezerros cevados. No sangue de touros, de cordeiros, de bodes, não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis meus átrios? Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incesto abominável. Lua nova, sábado e assembleia. Não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo. Estou cansado de carregá-lo. Quando estendei vossas mãos, desvio de vós meus olhos. Ainda que multiplique a oração, não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas má ações, cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então sim, poderemos discutir, diz o Yahweh. Veja bem que aqui o povo é a mesma coisa de hoje. Vão para templo, faz oração, faz sacrifício, fica lá, jejuma, oferece dízimos, ofertas, faz os sacrifícios, mas no dia a dia, comete várias irregularidades, não ama o próximo, não faz bem o próximo, só quer saber de ganhar, mas aí chega no final de semana, vira todo mundo santo, todo mundo no culto vira santo, mas no meio da semana todo mundo faz maldade. É a mesma coisa que acontecia no tempo de Isaías, acontece agora, e aconteceu também em Sodoma e Gomorra. Então, nós estamos já começando a descobrir o porquê que o Pai se irou tanto com Sodoma e Gomorra e chegou a destruir eles. Em Ezequiel, o Pai, ele já dá-nos uma grande dica aqui. Veja como está.
Eis em que consistia a iniquidade de Sodoma, tua irmã, na voracidade com que comia o seu pão, na despreocupação tranquila com que ela e suas filhas usufruíam os seus bens, enquanto não davam nenhum amparo ao pobre e ao indigente. Eram altivas e cometeram abominação na minha presença. Por isso as eliminei como viste. Aquela história que os religiosos e os ateus falam, que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de sexo, de gandaia, de sodomismo que eles falam, eles só pegam a letra e lê aqueles versículos isolados. Mas não é nada disso. Aqui o pai está mostrando em Ezequiel que foi por causa, que eles não davam amparo ao pobre e ao necessitado. Sodoma e Gomorra, elas eram cidades ricas, elas tinham muita fartura, mas quando chegava os estrangeiros na cidade, eles maltratavam essas pessoas, eles não davam apoio total para essas pessoas, Eles eram um povo muito hipócrita. Eles só queriam saber de ganho, ganho, ganho o tempo todo. Então essas histórias que comentam, que fala que é por causa de sexo, que lá só existia sexo e bacanal, eles pegam a letra e fazem história em cima disso aí. É lógico que como em todo país tem isso, lá também tinha. Mas a principal causa que o pai está falando aqui nas escrituras é porque eles não ajudavam aos pobres, os estrangeiros e os necessitados. E o pai compara eles com Israel, se compara tanto a Samaria como a Jerusalém. Veja que no versículo mais acima, o pai vai ser bem claro no que ele está falando a respeito aqui de Samaria. Veja, em Ezequiel 16, 35. Pois bem, prostituta, ouve a palavra de Yahweh, assim fala o Yahweh, visto que dilapidaste o teu dinheiro, descobriste a tua nudez em tuas prostituições com os teus amantes. Amantes, como eu já falei no vídeo anterior, significa aqueles falsos deuses, os ídolos que os samaritanos adoravam nos montes, nos templos. Então, também Sodoma e Gomorra existiam os amantes também, os deuses, os falsos deuses. Isso existia e existe até hoje, os falsos deuses, os ídolos. E com todos os teus ídolos imundos, e pelo sangue dos teus filhos que lhe deste, aquele sacrifício que eles faziam a Moloque, sacrificavam as criancinhas a Moloque, ao deus Moloque, que é um deus amonita, se eu não me engano. Por tudo isso, hei de reunir todos os teus amantes, aos quais agradaste. Veja que eles agradavam dos ídolos. Sua condição, a condição de Sodoma, e de suas filhas, a condição de Samaria. Ou seja, aqui no versículo 53, o pai faz uma comparação, que o mesmo erro que Sodoma e Gomorra fizeram, Samaria e Jerusalém também fizeram. As mesmas prostituições que aconteceu em Sodoma, também aconteceu em Samaria, também aconteceu em Jerusalém. Por isso, eles foram destruídos também, tanto pelos assírios como pelos babilônios. Bem, vocês viram que em Deuteronômio, como em Isaías,
ou como em Ezequiel 16, o Pai revela que as mesmas prostituições, os prostíbulos, os cultos, os amantes, os deuses, tudo fazia parte de Sodoma e Gomorra, e a falta de amor ao próximo. Mesma coisa aconteceu com Samaria e Jerusalém. Então, os mesmos erros de Sodoma e Gomorra são os mesmos erros de Samaria e Jerusalém. E o Pai, em comparações, ele revela tudinho os erros de Sodoma e Gomorra, e que não tem nada a ver com essas histórias que as pessoas falam, que é sodomismo, que é gandaia, que é sexo, que era sexo grupal, que era isso, que era aquilo. Tudo isso são invenções que as pessoas aumentam a história. A diferença entre Sodoma e Gomorra e Samaria e Jerusalém é que Sodoma e Gomorra, só Ló, que o tempo que viveu lá, falou algumas verdades do que ele sabia a respeito do Deus verdadeiro. Já Samaria e Jerusalém foram enviados vários profetas, bastante profeta. Foram mais de 15, 20 profetas. Em cada época o Pai mandava um profeta diferente. E avisaram ele, cerca de 400 anos foi avisado esse povo. Até que uma hora o Pai perdeu a paciência e mandou Nabucodonosor destruir Jerusalém, e o rei da Assíria, Teglat-Falazar, destruiu Samaria. Essa é a diferença. Sodoma e Gomorra não teve profetas, que foi avisar, já foram destruídas imediatamente, mas o Pai teve paciência com Samaria e com Jerusalém. Em Deuteronômio 29, o Pai nos revela, através de comparação, que o povo entrou no mesmo erro de Sodoma e Gomorra, né? Ele faz uma comparação e aqui ele responde que foi por causa que eles serviram a outros deuses e os adoraram. Deuses que nem conheciam. Eles nem conheciam certos deuses, mas eles adoravam, né? Por isso a ira do Pai. Já em Isaías 1, a partir do versículo 9, ele nos revela que o povo também, o que eles faziam? Eles faziam sacrifício de animais, além da conta, né? Eles faziam aqueles dogmas todos nos templos, que eram orações, praticavam congregações, né? E tudo isso aí ele já estava farto de sair. Por quê? Porque o pessoal não fazia de coração, eles faziam por obrigação, né? É a mesma coisa que está hoje. As pessoas fazem por obrigação. Eles vão aos templos, eles fazem sacrifício, eles dão dízimo, né? E faz isso por obrigação e não de coração. E o Pai já estava, naquela época, ele já estava farto disso. Então ele faz uma comparação. Já em Ezequiel 16, o Pai nos revela, né? Ele faz uma comparação também, que eles iam para as colinas, né? Arrasavam nos lugares altos, que era nos templos altos, como a samaritana fala para o Messias, né? Que eles adoravam nos montes, né? Que eram os lugares altos. Eles iam para os amantes também, amantes do Egito, amantes da Assíria, de toda aquela região circunvizinha. Eles iam para os ídolos desses povos também. E ele chega a fazer uma comparação com Samaria, né? Tua irmã mais nova, que mora à tua direita, é Sodoma, com suas filhas, né? Quer dizer, simbolizando que a mesma prática que fazia em Sodoma se fazia em Samaria, se fazia em Jerusalém. É só ler Ezequiel 16 que a pessoa vai entender que ali se fazia muita prostituição. Era um povo prostituto, né? Que em vez deles adorar o verdadeiro marido, o verdadeiro esposo, que é o Pai, o Criador Yahweh, eles iam para os amantes, os deuses, né? Leia Ezequiel 16 inteiro, que vocês vão perceber que é a mesma coisa que se praticava,
pratica também em Samaria e em Jerusalém. E ele faz uma comparação e nos revela tudo. Agora entrando para finalizar o vídeo, nós vamos entrar em Lucas 17. E bebiam, significa ouvir. Eles ouviam aos sacerdotes, aos falsos profetas e iam para os templos. Mesma coisa na época do Messias, na época dos profetas, e se repete hoje. Tudo está acontecendo igualzinho. O povo ouve aos falsos profetas, ouve aos sacerdotes, e estão todos indo para os templos, quase todos. Apenas um pequeno resto que não vão aos templos, mas a grande multidão vão para os templos ouvir a seus pastores, a seus padres, e assim segue a vida, a humanidade. O que significa isso? O Messias nos dá uma ideia. Vamos ver o que é? Comprar e vender? Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda. Comprar e vender. O que significa isso? É o mais natural possível. Isso acontece a todo momento, a todo instante. Aconteceu em Sodoma, aconteceu na época do Messias, aconteceu na época dos profetas, e tudo se repete. Comprar, quem compra? Aquelas pessoas que lê a Bíblia e não entende, ou aquelas que não lê, vão aos templos e compram a palavra do Pai através de dízimo e ofertas e bugigangas, como CD, DVD, óleo ungido, cimento ungido, tijolo ungido, tudo ungido. Tudo isso é compra. As pessoas estão comprando a palavra. Por não ter entendimento, compra a palavra do Pai, que é para ser de graça. De graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Isso está em Mateus 10, 8. Só que as pessoas, por falta de entendimento, elas compram a palavra do Pai. E quem vende? São os que estão por trás dos templos, os líderes religiosos. Eles vendem a palavra através dos dízimos e oferta. Eles ganham muito dinheiro vendendo a palavra do Pai. Eles usam a Bíblia, mas acabam vendendo a palavra do Pai. Então, comprar e vender é os que estão comprando a palavra através de dízimo, ofertas e coisas ungidas, e os que vendem a palavra são os líderes religiosos que estão engordando, ficando ricos e muitos milionários, vendendo a palavra do Pai. Isso é comum hoje. O mesmo aconteceu. Plantar e edificar. O que significa isso? Plantar. Plantam religiões, surge nome de religiões a todo instante. Várias denominações com vários nomes diferentes estão plantando religiões. Edificar significa construir, constroem templos. As religiões hoje constroem templos em vários lugares, a todo tempo. Constrói hoje megatemplos, como o megatemplo de Salomão, que comporta 10.000 pessoas. São 10.000 pessoas dando dízimo.
E com isso, as religiões enricando, os líderes religiosos todos ficando gordos, ricos, milionários, porque muitas pessoas pagando a palavra do Pai, para ouvir a palavra do Pai. Em vez, tudo que era para ser de graça, estão vendendo e o povo comprando. E assim, construindo templos e mais templos. Assim como foi nos E o que significa casar e se dar em casamento? Que isso aí acontece desde a época de Noé, que também foi causa da destruição. Significa que você está casando com religião e está se dando em casamento com ídolos deles. A partir do momento que você entra numa igreja e você batiza, ali você está recebendo um diploma. Quando você sai das águas, que o líder vai te dar um abraço, ali ele está te dando um diploma especial para você. Significa que você está ganhando um belo de um cabresto. Você vai ser dominado pelo resto da vida. Só Emanuel na causa. Por quê? Porque a partir do momento que você pegou aquele diploma da religião, da doutrina que você frequenta, você significa que você vai ser um escravo dela. Você vai ter que dar dízimo, adorar Jesus e pregar o nome de Jesus para outras pessoas. Então, você está casando com uma religião e dando em casamento com um ídolo. Não é nada mais, nada menos do que isso. E isso tem uma chave de entendimento no próprio Lucas 17, que está em Lucas 17, 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Quem é rejeitado? O Emanuel, o verdadeiro Filho do Pai, que você trocou por Jesus e vai pregar o nome de Jesus. Você paga dízimo, você vira um escravo do seu pastor, você é dominado por ele e está pregando uma imagem, né? Que o verdadeiro nome do filho, que é o Emanuel, de Isaías 7,14, esse é rejeitado. Cada geração rejeita o Emanuel, mas a religião troca pelo Jesus, que é o ídolo, que tanto a Igreja Católica adora o ídolo e os evangélicos adoram o nome da imagem. E se cumpre também em Lucas 17, 23. E vos dirão, ei-lo aqui. Quem que fala ei-lo aqui? O católico fala, Jesus está aqui, ou lá está. E o protestante fala, não, Jesus está aqui. Ou seja, lá está o ídolo Jesus, lá não está Emanuel. Por isso que ele fala, e vos dirão, quem vai dizer? O teu pastor, o teu líder vai falar, Jesus está aqui conosco. O padre vai falar, não, Jesus está aqui conosco. O que o Messias fala? Não vades, nem os sigais. Ele está te dando um recado para você não ir para lá, porque ele não está lá. Quem está lá é o ídolo. E ele fala, não sigais, não é para você seguir homens, não é para você seguir religião. Era somente para você ler a Bíblia, entender direto com o Espírito e ser livre dos homens. Quando você vai para a religião e casa com ela e com seu ídolo, se cumpre a profecia de Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Quer dizer, você colocou a religião que faz mal para todo mundo como se fosse o bem. Você colocou a escuridade, as trevas da religião como se fosse luz. E você colocou o amargo da religião porque você está perdendo sua alma lá como ela se fosse doce. Então você inverte tudo. Por isso que fala lá, o próprio Messias fala, naquele dia haverá
choro e ranger de dentes, porque muitos só vão descobrir isso quando for tarde demais. Em Isaías 54:5 está assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Yahweh dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, o nosso marido, o nosso esposo, é o Pai, o Yahweh dos exércitos. O Criador é o nosso marido. E não o ídolo Jesus, como eles pregam na religião, dizendo que o ídolo Jesus é Deus, sendo que o Pai é contra a imagem de escultura. Como uma imagem de escultura pode ser Deus, sendo que o próprio Pai Criador é contra a imagem de escultura? Então, o único marido nosso Criador, é o Yahweh. Ele é o nosso marido, ele é o nosso esposo. Então, assim como aconteceu na época de Ló, de Noé, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, hoje tudo se repete. Tudo é uma repetição do passado. Então, quando você foi para a religião, você trocou o único Deus verdadeiro, o Criador, o Yahweh dos exércitos, você trocou por um ídolo. Você chama esse ídolo de Deus, mas esse Jesus, a qual você chama que ele é Deus, ele é uma imagem de escultura, a qual o verdadeiro Criador, o nosso Pai, ele é contra a imagem de escultura. Entendeu? Espero que vocês reflitam e pensem e analisem. Muito obrigado a todos. Que o Pai dê entendimento, sabedoria e saúde a todos vocês.